Vamos voltar um pouco, porque como é muito claro para você, você dá um resumo geral, mas eu fico sempre com pequenas dúvidas. Então, por exemplo, Sim. quando você foi convidado para entrar, aí duas coisas. Eles te chamaram justamente porque você já estava escrito, né, na sua história que Estava escrito na história. o seu pai, ele era de uma seita? Como funciona isso? Tecnicamente ele fazia parte de uma seita, ele era um sumo sacerdote de uma seita. Eles já sabiam que ele tinha que gerar você com a sua mãe naquele determinado momento. Você, durante sua vida, você foi religioso? Porque eu fico pensando assim, como a maioria é cristã no Brasil, sempre que alguém fala, recebi um convite para tal coisa, a pessoa já tem um certo preconceito de falar, não, mas eu não quero me envolver com Sim, isso. sim. Em algum momento foi assim para você, ou porque assim, às vezes a pessoa vai pro satanismo por uma revolta com a igreja e tal. Eu tinha um preconceito com a igreja, sim, né? Eu vim de uma família católica não praticante e eu tinha, sim, esse preconceito. Uma vez eu lembro que eu entrei numa igreja, tinha uma placa bem grande, todos são bem-vindos. Isso tinha 16 anos, eu fui recrutado aos 17. Todos são bem-vindos. Eu era metaleiro, né? Cabelo comprido, aqueles brochinhos feitos de durepocas, era o roqueiro pobre, né? Então, entrei na igreja, todos são bem-vindos. Pô, formou uma clareira à minha volta, né? Ninguém veio perto de mim, né? Aí o pastor falou, olhe para o seu irmão, diga que ele é amado, as pessoas de longe. Pô, você é amado, né? Aí. Você é amado, né? Mas assim, eu não me senti acolhido naquele local. Então, aquilo ficou para mim um sistema político. A igreja é um sistema político em que vai abarcar os mais ricos, né? O que interessa é que você é rico, você é pobre, né? Você não tem nada para oferecer, a igreja não está nem aí para você. Era essa a ideia que eu já tinha desde os meus 16 anos. Né? Então, eu já tinha essa ideia. Aí, de repente, sou apresentado para o satanismo, falei, pô, é isso mesmo. Né? Você falou que a igreja é hipócrita, é falsa, é interesseira, pô, é isso que eu penso, né? Tá, gostei da ideia. Isso que eu quero perguntar, porque você falou, a gente que não sabe muito sobre o satanismo, a gente acha que o satanismo é uma coisa, é uma seita para fazer o mal, né? Para fazer o mal e tal. E aí você fala que eles falam que o demônio, ou o diabo, não sei, é bom, né? Sim. Mas aí a minha questão é mais pro o sistema de valores cristão que a igreja tenta impor e tal, que tem todo um código moral e etc e tal, ele é mais ou menos parecido com esse código moral de valores do satanismo, ou no código de valores moral do satanismo é completamente diferente, por exemplo? Gostei, excelente pergunta, né? Obrigado. Né? No satanismo é o seguinte, né? Existe uma hierarquia, essa hierarquia deve ser cumprida e honrada, mas ela é honrada por amor, é honrada porque você valorizou aquilo, porque você está recebendo aquilo. Então é um primeiro ponto. Outra coisa é que o melhor amigo da igreja hoje, né? Isso falando da doutrina satânica, o melhor amigo da igreja é o diabo. Porque se não fosse o diabo, a igreja não teria negócio. Né? Porque ela lucra através do diabo. O diabo vai te pegar, é a maldição do diabo, né? E agora vai acontecer isso, porque é o demônio da pombagira, é o tranca-rua, é um monte de bobagem que inventam ali, né? Aí, então, sempre é o diabo. Agora, se não existisse o diabo, não existia igreja. Ninguém ia procurar a igreja por causa do nada, por amor a Deus. Hoje o que enche a igreja é prosperidade. Falou em prosperidade, lotou. Falou em milagre, lotou a igreja. Né? Falou em bênção, lotou a igreja. Agora fala que a igreja vai falar de amor, vai falar de perdão, vai falar de redenção. Né? Não vai. Então as pessoas vão por medo do diabo. Então, aí sim, no satanismo existe uma regra, né, um respeito hierárquico ali dentro também, né, mas é um respeito que não é pelo medo, né, e você é separado. Eles ensinam para você que existem dois tipos de inferno. Existe o inferno para aqueles que se dizem cristãos, mas não são cristãos, ou se dizem cristãos e pecam, né, e fazem aquilo que Deus não quer. Então esse é inferno para valer, esse é inferno de sofrimento. E existe o inferno dos órfãos, que é o inferno daqueles que são filhos do diabo, filhos do fogo. Então é um outro tipo de inferno, ele é confortável, é legal, né, temperatura ambiente e tal, né? Então é um inferno diferente, entende? Certo. Então eles acreditam nisso, que eles vão para o inferno melhor. Né? Então, é um outro patamar de inferno. Assim como existem 7 níveis de céu, pela conjectura judaica, existem 7 céus, né? Então, existem também 7 infernos. Né? Então, você fica no inferno mais confortável. Então, isso traz
paz para a pessoa, traz serenidade. Ok, eu não sou castigado. Dentro do satanismo não existe castigo, né? Existe uma espécie de disciplina, caso você faça alguma coisa errada, exceto que você queira sair. Né? Eles logo de cara já colocam, o satanismo não é para todos, mas se você entrar, né, você não pode sair. Né? Então essa era a regra fundamental, que não podia sair. Se sair, a gente te mata. Né? Então isso aí era a grande coisa que causava o medo. Né? O medo, às vezes fulano sumia. Fulano sumiu, não veio mais na reunião. O que aconteceu? Tentou sair, morreu. Né? E a gente não sabia, porque antes eles alugavam crematórios. Agora eles têm os próprios crematórios, né? Sem corpo, sem crime, né? Então eles eliminam tudo, né? Eles não deixam pista por aí, não deixam ponta solta. Então, desde o início é colocado um medo, até uma pressão do tipo, você tem que aceitar. Tem que aceitar. Se você é chamado, não tem falar volta, não tem mais volta. E desde o início você já ganha uma função ali? Você já começa a galgar, né? Você é aprendiz, né? Aí você passa a ser uma espécie de aspirante, aí você vai subindo, vai galgando patamares, são 12 patamares. Eu cheguei no de feiticeiro, acima de feiticeiro vai vir sumo sacerdote e sumo sacerdote. Né? Então você vai galgando patamares ali de poder, e mais demônios vão, digamos assim, estar ao seu controle. Né? Você vai ganhando esse poder sobre essas entidades. Mas aí, por exemplo, cada fase ali do satanismo, você tem uma missão diferente, um tipo de missão diferente. Tipo, vamos colocar um exemplo bobo aqui, sei lá, na terceira fase que você já é mais ativo. Aí o cara tem que, por exemplo, falar com o líder. Tem que falar com o Bolsonaro, cara chato, fica fazendo arminha, fazendo piada homofóbica. Preferia quando eu tinha que ir lá matar um bezerro, alguma coisa assim. Sim. Tipo, desde o início você tem uma função e você tem que seguir. Existem determinadas funções que são delegadas a feiticeiro para cima, né? Porque falar com chefes de Estado, assim, você tem que ter poder de persuasão. E isso é uma capacitação diabólica também. Né? Então é feito um ritual, é feito uma consagração toda especial, para que naquele momento a sua mente funcione mais ou menos como a mente do diabo. Porque a nossa mente, na verdade, ela é um campo de energia. Né? Todos os nossos pensamentos, palavras e ações são feitos através de descargas bioquímicas que ocorrem no interior do córtex cerebral. Então eles vão ajustar, calibrar essa energia em você, né? E a energia dessa entidade, ela se agrupa a você, ela se agrupa. Então você tem uma potencialidade de argumentação maior, você tem uma oratória melhor, você fala melhor, né? Você convence melhor. Então você tem sua capacidade mais bem preparada. E tem as técnicas também, né, de hipnose, né, e tudo mais. Um exemplo, você quer perguntar uma? Falar. Não, que um exemplo de função, por exemplo, o aprendiz ele tem alguma missão? Um exemplo de missão de um aprendiz, assim, que mexe, eu acho que deve articular com coisas menores da sociedade. Coisas menores. Na verdade, o aprendiz, ele aprende só. Só aprende. Não, ele só aprende. Um aluno, né? Ele fica um aluno, é um tempo. É que nem você entrar numa faculdade de medicina, você